Victor, o arauto das máquinas. Eu sou o primeiro de muitos. Arauto de uma nova era da tecnologia, Victor dedicou a vida ao avanço da humanidade. Ele é um idealista que busca elevar as pessoas a um novo nível de compreensão. Acredita que somente ao aceitar a glória da evolução tecnológica o potencial da humanidade será realmente explorado. Com um corpo aperfeiçoado em aço e tecnologia, Victor é devoto às suas buscas por um futuro melhor. Ele nasceu em Zal, na fronteira do nível do Entresol, e, encorajado por pais artesãos, descobriu a sua paixão pela invenção e construção. Dedicou cada segundo da sua vida aos seus estudos, detestando interromper seu trabalho até mesmo para comer ou dormir. Era pior ainda quando havia a necessidade de mudar por causa de um derramamento químico, uma detonação acidental ou no ventóx que se aproximando. Abandonar o seu trabalho, mesmo que por um breve instante, era uma anátema para Victor. Com o desejo de impor um certo nível de ordem e certeza sobre o mundo, ele pesquisou os vários acidentes de Zal e descobriu que quase todos eram resultado de erro humano, não mecânico. Ele ofereceu seus serviços aos negócios da região, desenvolvendo invenções que tornariam seu ambiente de trabalho mais seguros. A maioria recusou, mais um, a forja química de Fedezé, resolveu apostar nesse jovem sincero. As invenções de Victor automatizaram a forja e reduziram a quantidade de acidentes a zero em um mês. Logo, outros estabelecimentos buscaram seus serviços, e suas invenções tornaram-se populares em Zal, melhorando a produção a cada inovação que removesse a chance de erro humano do processo. No fim, aos 19 anos, ele foi surpreendido com uma oferta de vaga na prestigiosa Academia de Tecmaturgia de Zal. Os seus trabalhos, porém, haviam atraído a atenção do professor Stenwick, de Piltover, que o convenceu a sair de Zal para a Academia de Piltover. Lá, ele poderia trabalhar nos laboratórios mais avançados e ter acesso a todos os recursos que a Cidade do Progresso tinha a oferecer. Empolgado pelo reconhecimento, Victor aceitou a oferta e mudou-se para Piltover, onde refinou sua arte e buscou aperfeiçoar seus teoremas para o benefício de todos. Ele trabalhou com os melhores e mais destacados de Piltover, incluindo o gênio insuportável chamado Jace. Os dois tinham o mesmo nível intelectual, mas enquanto Victor era metódico, lógico e prolixo, Jace era exibido e arrogante. Ambos trabalharam junto com frequência, mas nunca se tornaram amigos de verdade. Frequentemente, os dois batiam de frente com as suas percepções de intuição versus lógica durante uma invenção. Mas o seu respeito mútuo se desenvolveu a cada falha que um via na genialidade do outro. Durante seus estudos em Piltover, um grande vazamento químico devastou distritos inteiros em Zal, e Victor voltou para casa para oferecer ajuda nas tentativas de resgate. Com uma série de loops cognitivos sofisticados adicionados à automatologia existente, ele criou o Blitzcrank, um gole customizado para ajudar na limpeza. O Blitzcrank foi essencial no salvamento de muitas vidas, e parecia desenvolver um certo grau de consciência além daquilo que Victor tivera idealizado. Mesmo após a contenção do vazamento, Victor permaneceu em Zal para ajudar os afetados pelos gases tóxicos. Com a ajuda do Golem, ele tentou usar a sua genialidade tecnomatúrgica para salvar a vida daqueles que haviam sido maculados pelo vazamento. Suas tentativas terminaram fracassando e não conseguia evitar mais mortes, e os seus caminhos se separaram. Embora Victor estivesse emocionalmente afetado pela perda de vidas em Zal, o trabalho lhe ensinou muito sobre a função de anatomia humana com a tecnologia e como a anatomia mortal poderia ser aprimorada pela tecnologia. Quando retornou a Piltover, algumas semanas depois, ele descobriu que o professor Stenwick havia realizado um simpósio sobre Blitzcrank e apresentado as pesquisas de Victor como suas. Ele realizou queixas formais perante o mestre do colegiado, mas as suas alegações de que ele houvera projetado Blitzcrank foram ignoradas. Ele voltou-se para Jace para verificar suas alegações, mas seu colega de estudos recusou manifestar-se, aumentando ainda mais a distância entre ele, e o assunto foi decidido em favor do professor.
Amargurado, mas decidido, Victor retornou aos seus estudos, sabendo que o seu objetivo final de melhorar a vida das pessoas e aprimorar a humanidade era mais importante do que um projeto roubado e um ego pisoteado. Ele continuou se destacando e encontrando novas maneiras de eliminar a falha humana e a debilidade do seu trabalho, faceta das suas pesquisas que dominou sua maneira de pensar. Ele via o desenvolvimento humano em qualquer etapa de um processo como uma aberração altamente ineficiente. Visão essa que o colocava em conflito com muitos dos seus colegas e professores, que viam tudo o que Victor almejava remover, como a fonte da genialidade e criatividade humana. Isso chegou ao seu ápice durante uma colaboração relutante com Jace para melhorar os trajes de mergulhos usados nas docas de Piltover para a limpeza de obstáculos e resíduos químicos submersos. O traje melhorado de Victor e Jace permitiam que o usuário fosse mais fundo, permanecendo na água por mais tempo e erguesse pesos maiores. Mas muitos reclamaram que viam luzes fantasmas nas profundezas ou que sofriam de alucinações químicas. Quando os mergulhadores apresentavam esses sintomas, entravam em pânico e terminavam causando as mortes suas e de seus companheiros. Victor encarou o problema não como algo técnico, mas como uma falha da mente do usuário perante a escuridão da profundeza. Ele desenvolveu um elmo quimicamente incrementado que permitia que um operador na superfície contornasse a resposta do usuário ao medo, para assim controlar eficientemente o mergulhador. Houve uma discussão calorosa entre Victor e Jace sobre livre-arbítrio e escravidão mental, que tomou um caminho ruim, quase até violento, e os dois prometeram nunca mais trabalharem juntos. Jace reportou o incidente aos mestres dos colegiados e Victor foi censurado por violar a dignidade humana. Embora, ao seu ver, o seu trabalho poderia salvar muitas vidas. Ele foi expulso da academia e voltou para o seu antigo laboratório em Zal. Desagradado pela visão estreita dos habitantes de Piltover, sozinho nas profundezas, Victor encontrou em uma profunda depressão, superando um período traumatizante de introspecção que durou semanas. Ele lutou com o dilema ético que estava à sua frente, chegando à conclusão novamente de que a emoção e a debilidade humana o estavam atrapalhando. Ele tinha tentado ajudar, melhorar as pessoas além das suas capacidades naturais, para evitar erros e salvar vidas. A sua revelação se deu quando percebeu que ele mesmo ceder a essas emoções, permitindo que a sua ingênua crença de que boas intenções eram capazes de superar preconceitos estabelecidos o cegaram as falhas da humanidade. Victor sabia que não podia esperar que os demais o seguissem até onde ele não fosse primeiro. Então, secretamente, ele se operou e removeu as partes da sua carne e mente que dependiam ou abrigavam emoções. Quando a cirurgia terminou, quase não restavam traços do jovem que viajara para Piltover. Ele havia substituído a maior parte do seu corpo por aprimoramentos mecânicos, mas sua personalidade também havia mudado. Sua esperança idealista de melhorar a sociedade foi refinada, tornando-se uma obsessão com o que ele passou a chamar de glória da evolução. Victor se viu como pioneiro do futuro de Valorant, um sonho idealizado no qual a humanidade rejeitaria a carne em favor de aprimoramento Hextech superiores. Isso libertaria a humanidade dos erros fatais e do sofrimento. Embora Victor soubesse que era uma missão que não seria conquistada nem fácil, nem rapidamente, ele se dedicou ao seu grande trabalho com devoção. Usou aprimoramentos tecnológicos para ajudar a reconstruir Zaunitas feridos em acidentes, aperfeiçoou mecanismos e trabalhou incansavelmente para reduzir a ineficiência humana, separando o físico do emocional. Seu trabalho salvou centenas de vidas, mas pedir ajuda a Victor podia ser perigoso, pois a sua solução costumava ter consequências inesperadas. Mas, no desespero, Victor era a pessoa certa. Alguns habitantes de Zal, ao ouvirem pedaços da sua filosofia e o sucesso do seu trabalho, ouviam como uma figura messiânica. Victor não dava a mínima, vendo seu culto quase religioso como uma aberração, mas um motivo para eliminar a debilidade emocional e a crença naquilo que não podia ser provado de maneira empírica. Após um evento tóxico no sumidouro, ter transformado centenas de homens e mulheres do distrito industrial em psicopatas insanos, Victor foi forçado a usar um soporífico potente para sedar as vítimas e trazê-las ao seu laboratório para tentar desfazer o estrago. As toxinas haviam começado a dissolver partes do seu cérebro, mas
Victor foi capaz de desacelerar o processo degenerativo, abrindo seu crânio e utilizando máquinas para filtrar o sangue, eliminando o veneno lentamente. A tecnologia a qual tinha acesso não era o suficiente, e Victor sabia que várias pessoas morreriam a menos que ele desse um jeito de aprimorar seu equipamento dialético. Enquanto lutava pela vida dessas pessoas, ele detectou um surto de energia Hextech em Piltover e viu imediatamente o que poderia lhe dar a energia da qual precisava. Ele seguiu o poderoso surto até a sua fonte, o laboratório de Jace. Victor exigiu que Jace entregasse a fonte da sua energia, um cristal pulsante do deserto de Shurima, mas seu ex-colega recusou-se, deixando Victor sem alternativa além de tomá-la à força. Ele voltou para Zal e ligou o cristal estranho às suas máquinas, preparando uma série de golems para cada pessoa afetada, caso seus corpos cedessem ao estresse do procedimento. Energizadas pelo novo cristal, as máquinas de Victor começaram a trabalhar e aos poucos o dano das toxinas começaram a ser revertido. Seu trabalho salvaria essas pessoas, por assim dizer. Se Victor tivesse mantido um pouco da sua humanidade, ele teria comemorado. Na sua condição, algo semelhante a uma pontinha de um sorriso era tudo que ele se permitia. No entanto, antes da conclusão do processo, Jace invadiu o laboratório por vingança e começou a destroçá-lo com uma tela energizada. Sabendo que um tolo arrogante como Jace nunca ouviria a voz da razão, Victor ordenou que os autômatos o matassem. A batalha foi selvagem, e só terminou quando Jace estraçalhou o cristal que Victor havia roubado, desabando o galpão em uma avalanche de aço e pedra. Dessa mesma maneira, acabando com as vidas daqueles que Victor tentava salvar. E assim, Jace retornou ao Piltover consagrado como herói. Victor escapou da destruição do laboratório e retornou à sua missão de melhorar a humanidade, livrando-a dos seus impulsos emocionais destrutivos. Para ele, o ataque impetuoso de Jace apenas provava ainda mais a sua visão, fortaleceu seu desejo de livrar a humanidade das fraquezas da carne. E não muito tempo depois, ele enviou bandidos quimicamente aprimorados ao laboratório de Jace. O seu propósito, dizia ele a si mesmo, não era vingança, mas descobrir se havia mais fragmento do cristal de Shurima que ele pudesse usar para o avanço da humanidade. Mas o ataque fracassou e Victor excluiu Jace dos seus pensamentos. Em vez disso, ele intensificou seus esforços para encontrar maneiras de guiar a humanidade, além das suas fraquezas emocionais, e dar início a uma nova etapa, uma mais racional da sua evolução. Essa pesquisa às vezes violava o limite do que poderia ser considerado ético em Piltover, mas eram todos passos necessários para a glória da evolução.